Nós não precisamos de um Código de Processo Civil, e eu já cansei de dizer isso, faz 2 anos e meio que eu disse isso, e isso não resultou não deu nenhum resultado falar isso. Não adiantou nada. Mas não custa nada repetir essas coisas para que as pessoas saibam. Então, que nós vamos ter uma reforma do processo civil, eu acho que nós vamos ter uma reforma do processo civil. Agora, eu espero que essa reforma do processo civil não se dê exatamente da maneira como está sendo projetada. Já adiantando o que eu vou dizer daqui a uns 20, 30 minutos, eu acho que nós poderíamos transformar a reforma do Código de Processo Civil numa reforma do Código de 1973. Ao invés de um novo código, um Código de 73 aperfeiçoado, esta é a minha ideia. Mas alguém perguntaria, não é trocar 6 por meia dúzia? Não, não é trocar 6 por meia dúzia, porque um substitutivo como esse que eu elaborei, nossa, eu gastei muito tempo, me deu muito trabalho, nossa, que trabalho que isso me deu, mas ali eu consigo eliminar todo o ranço autoritário, todas as coisas altamente controvertidas, difíceis e autoritárias e ditatoriais que estão no projeto. Qual é o jeito? Qual é o jeito que eu consegui vislumbrar para tentar resistir a esse estado de coisas? Elaborar um substitutivo que aproveitasse todas as coisas boas produzidas no Senado, e eu referi aqui as principais, e que introduzisse todas essas coisas boas que significam aprimoramento do nosso direito processual civil no nosso Código de 73. No ano passado, eu gastei cerca de 45 dias trabalhando em torno disso, examinando todos os muitos artigos do Código de Processo Civil e examinando os muitos dispositivos do projeto para a elaboração de um substitutivo. Esse substitutivo ficou pronto, foi apresentado ao deputado Miro Teixeira, que apresentou esse substitutivo como um projeto de lei no ano passado. No mês de dezembro do ano passado, era o projeto 2963. Só que quando do exame pelos relatores parciais, nesse primeiro semestre de 2012, num dos relatórios parciais, o projeto do deputado Miro Teixeira foi rejeitado em 10 linhas, eles rejeitaram a ideia como um todo, como um bloco. Não, essa história de fazer reforma do Código de 73 está completamente superada, o que nós precisamos e queremos aqui é um novo Código de Processo Civil, e rejeitaram. E agora, há 3 meses, foram apresentados os relatórios parciais. E eu não sou daqueles que desistem, essa luta vem de tanto tempo já. O que eu tenho a perder? Nada. Eu tenho que dizer para o Brasil que esse projeto é autoritário, que ele não tem nada de democrático, que todas essas coisas não podem ser admitidas na justiça brasileira. Qual a ideia? Foi a elaboração de um novo substitutivo. Agora, aproveitando não apenas todas as coisas boas apresentadas pelo Senado, como as boas proposições apresentadas pelos 5 relatores parciais. Isso me tomou mais 3 semanas, e eu tomei o cuidado de, além de acrescentar vários dispositivos, reconhecendo a qualidade de propostas boas desses 5 relatores, ainda tive o cuidado de dizer, embaixo de cada um dos 250 dispositivos, expressamente a origem. Então eu digo, origem, artigo tal do projeto do Senado, artigo tal do projeto do Senado, artigo tal, parágrafo tal do projeto Miro Teixeira, que foi aquele primeiro substitutivo. Ou, proposta do relator parcial Arnaldo Faria de Sá, proposta do relator parcial deputado Bonifácio de Andrada. Embaixo de cada dispositivo, o nome do deputado, para dizer para eles, e eles precisam conhecer isso, que, olha, esse trabalho aqui, na verdade, não é meu. Esse trabalho é do Senado, esse trabalho é da Câmara. Só que ele pode ser aproveitado de uma outra maneira. Vamos reformar o nosso Código de Processo Civil de 1973, vamos aprimorar o nosso Código de 73, e vamos deixar de lado todo esse autoritarismo que eu denunciei aqui nessa manhã. Então, o que o meu substitutivo apresenta
São as coisas boas do Senado, as boas coisas da Câmara e a eliminação das coisas tenebrosas do Senado e de algumas tenebrosas que foram mantidas na Câmara. Então, deixe-me elencar as características desse substitutivo. Em primeiro lugar, e vamos começar pelo que é maior, mais importante, que me chama mais atenção. Em primeiro lugar, é evidente que fica mantido o livro terceiro, o processo cautelar. Fica mantido o livro terceiro, o processo cautelar, com todos os seus procedimentos cautelares específicos. Fica mantido o arresto, o sequestro, a busca e apreensão, o arrolamento, o atentado, alimentos provisionais. Todos os procedimentos cautelares ficam mantidos. Por quê? Porque a existência de uma disciplina para cada um desses procedimentos especiais significa não apenas adequação do direito ao processo ou do processo ao direito, mas também significa limitação ao poder do juiz. Toda vez que se cria um procedimento específico, a gente, na verdade, está limitando o poder do juiz. Essa limitação não pode deixar de existir, sob pena de nós ficarmos à mercê da vontade soberana do juiz em matéria cautelar. Eles vão conceder quando quiserem, como quiserem, e não haverá como consertar isso. Porque ainda que você chegue lá em cima por meio sei lá do quê, o que lá em cima, por meio de um agravo ou por meio de um mandado de segurança? Esse é um receio que eu tenho. Se eles eliminarem o agravo ou diminuírem o agravo do jeito que está proposto, provavelmente os advogados vão entupir os nossos tribunais com mandado de segurança. Mas lá no mandado de segurança nós vamos ter um problema. O relator ou a Câmara vai dizer assim, mas peraí, o Código de Processo Civil não diz como é que tem que ser feito o arresto. Ele não exige mais a prova literal de dívida líquida e certa. Então, à vista apenas de um bom documento, não, nega o provimento, ou não acolhe o mandado de segurança. Porque falta limitação, e isso vai servir também para o tribunal. Então nós continuaremos à mercê de uma falta de regulamentação em todos esses casos. Então, me parece fundamental a ideia, e essa é uma das justificativas do substitutivo, que o livro terceiro seja mantido. Duas coisas são inseridas no substitutivo, duas coisas que eu não falei, mas que eu quero referir agora, porque eu acho que elas são interessantes e importantes. A primeira delas é uma regra de que, quando se tratar de uma ação cautelar preparatória, citado o requerido, ou ainda que não citado, se ele agravou da medida liminar, ou ele compareceu nos autos com o advogado, quando for proposta a ação principal, não há necessidade de se repetir a citação na pessoa do requerido, ou então do réu. Bastará uma intimação na pessoa do advogado, porque é evidente que o réu já sabe que o processo existe. Então basta transferir essa citação para a pessoa do advogado. Eu acho que esse é um avanço. Nós retiramos um empecilho para que o processo se desenvolva com mais facilidade. A outra coisa que é inserida no substitutivo é a figura da estabilização dos efeitos. Se o juiz conceder uma medida liminar de caráter antecipatório e o requerido citado não se defender, estes efeitos se estabilizam e deixa de haver necessidade da ação principal. A situação permanecerá ad eternum, até que uma das partes resolva promover uma ação para desconstituir essa decisão. Essa foi uma proposta originariamente da pena da professorada Pellegrini Grinover, que está no projeto do Senado e que me parece interessante e adaptável ao Código de Processo Civil. Então essa é uma outra coisa que está lá em termos de processo cautelar.